Boa noite. O Juntos pelo Povo aposta nas eleições regionais, preparado, diz o partido, para ser poder, e vai apresentar um programa nesse sentido. O Congresso do último fim de semana confirmou a direção de Filipe e Elvio Sousa na liderança dos destinos do partido. É nosso convidado o secretário-geral do JPP, Elvio Sousa. Elvio, bem-vindo. O que é ser um partido pronto para estar no poder? Tomás, boa noite, obrigado pelo convite, Paulo Jardim, RTP Madeira. Quero cumprimentar também todos os telespectadores, os nossos imigrantes, e também agradecer todas as mensagens de saudação que recebemos da população da Madeira, dos imigrantes, dos empresários, que não se esqueceram do JPP e da sua mensagem. Bom, quando nós dizemos que estamos preparados, que temos um programa, que estamos a construir alternativas, não é por acaso. Penso que está na altura do JPP se apresentar definitivamente como uma alternativa. E eu não tenho dúvidas que as pessoas que nos estão a ouvir, os telespectadores, e modéstia à parte, não é? Porque temos que ter modéstia, não falsa, mas ter modéstia, sabem que nós temos capacidades, não só minhas, mas também da equipa que nos acompanham, dos autarcas e da componente técnica que o JPP tem, para a apresentação de soluções claras, tal como aquelas que temos vindo a apresentar, não só na área da saúde, da economia, da fiscalidade, da coesão social, por exemplo, para dar casos concretos. Olha, estou-me a recordar de uma grande iniciativa da nossa paternidade que irá ser votada esta semana na Assembleia da República, que é a reposição do IVA, por uma questão de justiça social, do IVA, da eletricidade, do gás e da internet à taxa reduzida, que é uma medida que vai trazer justiça, que vai trazer melhor qualidade de vida às empresas e às pessoas. E essa oportunidade, só para terminar, está nas mãos dos deputados da Madeira na Assembleia da República, que bastariam apelar à sua consciência, que votem favoravelmente a esta proposta do JPP. Aqui está uma ideia não só para a região autónoma da Madeira, mas para o país. E, portanto, aquilo que nós dizemos às pessoas é que estamos na política sem medo, vamos em frente e precisamos, naturalmente, de mais força. Faço aqui um apelo, por exemplo, aos cidadãos que se identificam connosco, mesmo pessoas que estão filiadas noutros partidos políticos e que se sentem um pouco, digamos, desorientados ou desmaterializados por força dos partidos tradicionais, que venham ter connosco, apresentam ideias para que nós possamos, em maio já deste ano, é a compromisso que nós mantivemos com os nossos militantes e simpatizantes, apresentar publicamente o nosso programa de governo. Elvio Sousa, mas ideias e propostas todos os partidos têm por defeito. O que é que faz do JPP um partido diferente dos outros partidos da oposição? Pois, em primeiro lugar, nós somos um partido mais novo. Podemos dizer que não temos tantos vícios como os outros têm. Eu penso que nós somos seres humanos como os outros partidos têm seres humanos. Aquilo que nos distingue numa primeira vista, e a minha opinião muito pessoal, é o facto de nós não triarmos as pessoas por uma ideologia de esquerda, de centro ou de direita. Nós não estamos unidos por uma ideologia que nos torna submissos. Nós fazemos um apelo O JPP não é um partido de princípios. esquerda ou de direita ou de centro? Não, nós sempre defendemos isso, porque isso, para nós, a causa humana, a vertente social, é mais importante. Os princípios e as causas são mais importantes do que as ideologias, porque, repare... Mas foi um partido que nasceu na esquerda? Não sei se nasceu na esquerda, Ou porque da esquerda. há uma falsa ideia, excetuando o Filipe. A grande, expressiva maioria dos atuais deputados, autarcas de JPP e outros deputados municipais e vulgares e membros vulgares de freguesia nunca tiveram filiação partidária. 99%. Ao caso do Filipe,
que é uma honrosa exceção, mas toda a gente tem o direito de mudar, não é? Não se muda de clube. Eu acho que isso aí é um princípio que costuma dizer. Agora, nós não nos dividimos por esse sectarismo. Nós estamos por causas e princípios. As ideologias tornam as pessoas um bocado escravas daquela ideologia. Ora, para fazer o bem às pessoas, para arranjar soluções, nós vamos nos trancar numa gaveta à esquerda, ao centro ou ao direito. Não. Essa é a ideia que nós estamos na política, pois nasceu este movimento cívico, este movimento que é herdeiro de um agrupamento cívico, que já não é um movimento só de Santa Cruz, porque nós recebemos apelos. Olha, eu tive a oportunidade de dizer que já na próxima semana abrimos um serviço de atendimento pós-laboral, das 7 às 9, às quintas-feiras na cidade do Caniço, porque temos pessoas da Ponta de Sol, de Santana, de Machique, e arranjamos ali um meio termo em função da nossa área de residência para fazer esse serviço à comunidade. Eu acho que o JPP é serventia à população, é vestir a solidão, é dar assistência ao problema, é acompanhar as pessoas no seu dia-a-dia. E eu vejo sem conta o deputado Rafael Nunes, que faz um trabalho extraordinário, o Paulo Alves, acompanhamos as pessoas aos serviços das finanças, dos tribunais, ajudamos... Bom, não substituímos o papel dos advogados, não é? Mas é isso que falta na política. O materialismo hoje em dia tomou conta dos partidos, onde parece que só se faz as coisas... É o partido mais próximo dos cidadãos? É isso que está a dizer? Não queremos dizer que somos os melhores, mas eu acho que nós revestimos aquilo, comatamos uma falha humana onde os partidos tradicionais perderam, que é o contacto humano, é o humanismo, é a subsidiariedade social, é a assistência ao próximo. E eu acho que isso é o JPP, neste momento. Elvio Sousa, deste programa de governo que vão apresentar, dê-me 2 ou 3 prioridades. Olha, há uma prioridade que posso anunciar: a agricultura, a saúde, a coesão social, a diversificação da economia, a dependência energética, a redução da despesa pública são áreas, e mesmo a redução do custo de vida, são áreas que temos vindo a trabalhar. Mas há aqui uma medida que posso já anunciar à RTP, que vai ajudar em muito o sector primário e não só, e também o mundo empresarial, que é uma proposta de lei para apoiar os fretes marítimos para os produtos agrícolas e afins e para a importação de adubos. Está na altura do Estado Central se lembrar das regiões autónomas, porque se nós conseguimos fazer um esforço na difusão dos produtos regionais, arranjar mais bolsas de terra, apoiar melhor o agricultor, nomeadamente o bananicultor, o produtor de banana, de cana-de-açúcar, com um preço melhor do que aquele que as entidades estão a pagar, e conseguirem colocar os seus produtos a custo zero de transporte marítimo de mercadorias nos portos de destino, é um benefício. E isto é uma missão. Esse transporte pago pelo Governo Regional? Esse transporte é uma competência do princípio da continuidade territorial e do princípio da solidariedade do Estado português. Mas tem sido difícil fazer o Estado cumprir esse princípio. Temos que continuadamente, sem medo, ir em frente e nunca desistir. Porque eu já há pouco tempo tive a oportunidade de dizer que é importante agilizar a mobilidade dos transportes, seja ela as acessibilidades aéreas ou marítimas, nomeadamente do ferro, e como sabe, temos sido um partido que tem defendido e que tem demonstrado que o ferro é viável e é rentável, não só pelos estudos que nós publicamos, como também em primeira mão... Mas a experiência não diz o contrário. Nós tivemos, isso é uma orquestra que tem sido repetida por entidades regionais que não corresponde à verdade. E nós pela própria empresa Armas? Como? E pela própria empresa que fazia esse nós estivemos, salvo erro, no passado mês de maio de 2022,
com altos responsáveis do Armas, onde a razão fundamental pela qual foram escorraçados da Madeira foi o aumento de taxas de €1 milhão. Não foi porque a linha não era rentável. Era só para taxas nos portos, mas com uma ocupação média de 10 ou 15%. E pelas constantes barreiras que foram criadas à agilidade da operação. Não esqueçamos que o Armas pretendia colocar uma segunda embarcação. Isto foi-nos dito. E não esqueçamos que nós já propusemos ao Governo Regional para encetar uma conjuntura de diplomacia comercial, um convênio. Portanto, se o Governo não avança, mas nós estamos vamos a falar de avançar. prioridade à carga, essencialmente. Não, o ferry, naturalmente que a componente de carga é que garante o sector de rentabilidade. Não esqueçamos que tinha 11% de cota de mercado. Portanto, a razão essencial é que o Armas abandonou porque estava farto de ser boicotado e porque o Governo ia taxar de €1 milhão, portanto assim não havia hipótese. Ora, nós queremos o bem-estar, queremos concorrência, queremos produtos frescos, a oportunidade do ferry levar produtos da Madeira e da agricultura, do primeiro sector, peixe e derivados para fora. Tudo isso é diversificação da economia, que é aquilo que estamos a dizer. Mas eu relembrava que o apoio aos fretes marítimos para os produtos agrícolas há de ser uma das medidas pela qual nós vamos defender, entre outras. Mas que não depende do JPP. Não depende do JPP, depende do Governo da República. Daqui da aprovação na Assembleia Legislativa Regional e do Governo da República. Mas nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Bom, outra medida, estou-me a lembrar, por exemplo, na saúde, tem sido uma área, hoje em dia, e modéstia à parte, mas também é importante valorizar o nosso trabalho. Nós conhecemos o trabalho, conhecemos os 118 mil atos médicos que temos por concretizar, cirurgias, exames e consultas, graças ao trabalho de fiscalização do JPP. Se nós hoje sabemos que os portos têm um custo do frete entre um continente e a Madeira é 18%, comprovadamente mais caro. Não foi que inventamos. É graças ao trabalho de fiscalização do JPP. Só para dar dois exemplos. E sabemos que as listas de espera têm esses números astronómicos, aumentaram mais de 80%. Mas precisamos de resolução para esse problema. E um princípio da resolução, além da gestão menos política, que deve ser mais eficiente e de uma gestão mais próxima do utente, é a aplicação dos direitos dos utentes. Nós, infelizmente, somos a única região do país onde o utente que está inscrito para uma cirurgia ou por um outro ato médico não urgente, não tem acesso a um tempo máximo clinicamente aceitável para a resolução do seu assunto e a sua posição na lista de espera. Isto é absolutamente inacreditável. Isto é um desrespeito pelos direitos humanos. E isto só acontece na Madeira. Não acontece nos Açores, não acontece no continente. E qual é a proposta? A proposta é a aplicação desses direitos. Porque o Governo Regional tem que pôr a mão na consciência e dizer, bom, se nós não temos capacidade de o fazer, vamos contratualizar com transparência com o privado, que é como se faz nos outros lados. Agora, nós não podemos ter pessoas 3, 4, 5, 6 anos... O Governo tem contratualizado algumas coisas com o privado. Sim, mas eu falo desta realização de cirurgias, de exames e de consultas. Por exemplo, como faz Santa Cruz, que foi uma forma humanizada de resolver. Nós não podemos deixar pessoas 7, 8 anos sem uma resposta. Voltamos ao início. O que é o JPP? E é isso. O JPP não fica impávido e sereno perante estas injustiças, perante estes problemas sociais. Claro que não podemos resolver tudo. Eu só lamento que a maioria parlamentar, e tenho muita pena que o CDS vendeu a alma ao diabo, tenho muita pena que o CDS defendia valores e agora estão agachados em troco de taxas, com todo o respeito, e é isto que é o JPP. Nós não podemos baixar os braços. Enquanto houver injustiças, claro que não podemos mudar o mundo de uma assentada, mas independentemente das consequências. Faço a pergunta porque o Tribunal de Contas, como sabe, declarou ilegais aqueles 4 contratos com uma sociedade de advogados
E a resposta da Câmara do JPP foi paciência, basicamente. Pois, aproveito para lhe dar uma novidade a estes telespectadores. Infelizmente, o PSD tem tido 2 últimas semanas negras. Tem sido a entrevista de altos destacados do PSD que falaram em promiscuidade entre o poder político e o poder económico. Depois foi o próprio Presidente do Governo sentenciado pelo Tribunal a facultar as despesas de uma viagem principesca de 110 mil euros à Venezuela, em que ainda esta semana nós vamos disponibilizar essa informação e fica ao juízo do cidadão ver onde é que foi desterrado tanto dinheiro, que é uma vergonha. Já analisou? Sim, nós já passei os olhos e depois vamos que há com cuidado. Supérfluos não vi educação. ainda com cuidado, mas aquilo que ali está, eu se fosse Presidente do Governo, ponho o meu lugar à disposição. Só digo isto. Em terceiro lugar, continuando a Semana Negra, foi a notícia do IMI do aeroporto, em que nunca desistir, lá está o que é o JPP, é insistir, é perseguir o sonho, é lutar pela justiça popular e do direito do poder local. Mas eu informo-lhe que o PSD tem mais uma notícia triste esta semana, porque ainda antes de ontem, o procurador para o caso no Tribunal de Contas arquivou o processo. Este processo que estava a referir relativamente à auditoria de fiscalização dos contratos jurídicos à Sociedade de Advogados. Porquê? Porque não achou nada ali de concreto. Porque não esqueçamos que isto foi fruto de uma queixa anónima. Nós não fazemos queixas anónimas, que já perde logo substrato, e porque o procurador, assim, o considerou que não havia dolo nem negligência nos atos praticados. Portanto, caiu mais uma bandeira do PSD. O processo foi arquivado e os vereadores e o Presidente de Santa Cruz não teve responsabilidade na matéria. Portanto, não tem aqui caso nenhum. Não esqueçamos, uma coisa é o relatório, uma coisa são os atos, e uma coisa são as decisões de tribunal. O relatório apontava para alegadas irregularidades, o procurador analisou o caso e arquivou porque não havia matéria para acusar. Mas a autarquia sentiu, por aquilo que sabe, a autarquia sentiu que havia ali alguma coisa que podia ter sido feita de outra forma. Não, eu penso, eu não conheço os pormenores todos, mas aquilo que foi dito na altura é que não esqueçamos, quando vencemos a Câmara de Santa Cruz, a ACICOM lançou uma ofensiva apelando aos empresários que colocassem injunções e processos à Câmara de Santa Cruz. Não sei se recordam disso. Ou seja, o que é que fez o PSD? Fez uma ofensiva de lançar o armamento todo, faz lembrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que está ali em defesa. Então, numa altura em que a Câmara estava a querer segurar as contas, lançaram a ofensiva à Santa Cruz. Ora, a Câmara teve que contratualizar com uma sociedade independente de advogados, tem uma certa equidistância geográfica que é importante nestas coisas, e teve que, em face da escusa por parte dos juristas da Câmara em defender a Câmara, teve que fazer outros contratos. E, portanto, isto foi meramente um ato de defesa em causa própria. O que estava em causa, o que o PSD desejava era fechar a Câmara Municipal. E não se prejudica a causa pública, o interesse público, a entidade pública, em função daquilo que os munícipes escolheram. Portanto, os munícipes, a população, decidiu escolher o JPP. Tem que se aceitar isso. Eu sei que a luta eleitoral leva muitos anos a passar. Agora, tenham paciência, trabalhem. Elvio, como é que responde às pessoas que dizem que o JPP é um bocadinho uma espécie de oligarquia entre o Elvio e o Filipe, o seu irmão? E presidente do partido? Bom, o JPP não é a família Sousa, como se costuma dizer, não são os Sousinhas. O JPP hoje é mais do que isso. Felizmente ou infelizmente, passa a imagem dos irmãos para fora, porque o Filipe tem um passado que eu não tive na política. A minha iniciação na política aconteceu em 2009,
porque acreditava nos movimentos cívicos. Eu nunca fui militante de nenhum partido, como sabe, e como disse há pouco, 99% daquilo que é o JPP são pessoas desfiliadas, agora são filiados, não é? Num partido. E, portanto, o JPP é o Milton, é a Liliana Valente, é o Paulo Alves, é o Rafael Nunes, é a Alina Pereira, é a Jéssica Teles, estou-me a lembrar de alguns, é assim a Maria José da Ponta de Sol, é o Martins de Machico, é o Telmo do Santo António da Serra, é do Funchal, vários nomes. Portanto, que eu saiba, não são meus familiares. E é isto que o JPP... portanto, somos cidadãos normais. A paridade funciona no partido? Como? A paridade funciona no partido? Sim, tem funcionado de uma forma mais incisiva, porque o que é que acontece? Não há, infelizmente, muita disponibilidade de mulheres, por várias razões, nós já falamos aqui disto, até por opção, muitas vezes familiar. O homem, por uma questão tradicional, está muitas vezes mais presente nestas agremiações do que propriamente as mulheres. Agora, eu vejo, sim, com grande satisfação, a entrada e a maior adesão por parte de mulheres, até porque temos presidentes de junta, assembleias municipais, e temos agora a Jéssica Teles e a Andreia, que está à frente da estrutura de juventude, e fico com muita gratidão este empenho por parte das mulheres do JPP. O futuro vai trazer Elvio Sousa, candidato à Câmara de Santa Cruz, e Filipe Sousa, deputado do JPP? Bom, não, isto não é uma monarquia, não é de pai para filhos ou de irmão para irmão. Eu penso que relativamente... primeiro nós temos que fechar as eleições regionais de 2023. E não desejaria, porque naturalmente compreendeis, falar de nomes sobre, até porque nós temos a nossa estratégia montada. Agora, aquilo que eu posso... que o Presidente do Partido seja candidato à Assembleia Regional, não é? Sim, provavelmente o Filipe é um peso importante, e posso lhe dizer que fará parte das listas, e nós só vamos definir isso lá para o mês de junho, julho deste ano. Mas eu gostaria de dizer que, em relação à autarquia de Santa Cruz e a outras autarquias, não há de ser um clã ou um grupo residual ou reduzido a fazer escolhas. Será um coletivo de militantes e simpatizantes, e há de ser feita uma auscultação independente e proporcional a todas as freguesias. Portanto, aqui não são gostos pessoais, não são irmandades. Feita este trabalho, e depois há de fazer uma escolha... Mas há ambições e aspirações. O Elvio tem a aspiração ou a ambição de ser Presidente da Câmara de Santa Cruz? Não, eu penso que neste momento, já fui Presidente de Junta, como sabe, tive na altura que encabeçar o JPP, porque nós em 2015... não sabíamos que íamos a eleições. Estávamos em fevereiro, não sabíamos. Bom, como o Tribunal Constitucional emitiu o acórdão numa altura, 2 dias antes do prazo legal, nós optamos por nos candidatar, e o próprio eleitorado reconheceu, e felizmente garantimos 5 deputados, e eu agradeço aqui a toda a população que confiou em nós e continua a confiar. Mas eu não gostaria de falar desse processo de Santa Cruz, nem das outras autarquias, por uma razão de respeitar os órgãos. Eu não sou candidato, em primeiro lugar. Na altura certa, que será de ser no final de 2023 e início de 2024, o partido, segundo aquilo que eu já sugeri, vai iniciar um processo de consulta às bases e consulta externa. Deixe-me perguntar de outra maneira. Se o partido assim o entender, se os militantes assim o entenderem, estaria disponível? Não sei. Tem que ser feita uma reflexão. Neste momento, e digo-lhe isto muito sinceramente, porque quando vou a Santa Cruz as pessoas falam disso, não escondemos, eu costumo dizer o seguinte: oh Senhora Maria, oh Senhor João, isto não é um clã familiar, isto não é uma monarquia de passar de irmão mais velho para o mais novo, é seu tempo. Neste momento, nós temos uma missão, que são as eleições regionais. Nós temos que nos constituir, já somos a alternativa
ao governo de coligação e somos um dos partidos da oposição que mais tem trabalhado incisivamente em dossiês, com respeito pelos demais. Nós não queremos dizer que somos melhores que os outros, mas temos feito um trabalho e, curiosamente não, até o próprio PSD tem reconhecido esse trabalho, tem aceito propostas no orçamento, infelizmente não tem concretizado, por isso foi uma razão essencial que nós votamos contra o orçamento, que não se pode confiar no PSD. Nós até caímos nessa, confiamos e depois não concretiza. Aliás, há um projeto que inclusive que era para fazer com a RTP, que era o Programa Histórico-Cultural, não foi feito rigorosamente nada. Já não caímos nessa. Neste momento, o PSD está inconfiável, já deu o que tinha a dar. Nós temos que constituir uma frente cívica para servir de alternativa ao PSD e é o apelo que eu faço às pessoas, seja eu ou não, porque eu não sei se é de ser cabeça de lista ou sei se candidato, com certeza poderei ser, mas é isso que eu faço, até pode não passar por mim, mas é isso que eu faço o apelo às pessoas. Mas o que é que vai fazer as pessoas mudarem ou votarem num partido que foi o terceiro partido mais votado nas últimas eleições para ser o primeiro? Bom, eu não estou a pedir tanto, eu sou otimista, não é? O JPP admite ser governo com outro partido? Isso é uma matéria muito complexa. O que eu quero perguntar é o seguinte, não fugindo da sua pergunta, temos que perguntar ao PS, ao PSD ou virtualmente outros partidos, se a querer ter a nossa confiança, desejariam ter dossiês na primeira linha. Nós não vamos aceitar. O JPP não teve a oportunidade de ser governo com o Partido Socialista? Penso que não. Há 4 anos? Penso que não. Não houve conversas nesse sentido? Não, na altura conversou-se sobre o efeito, sobre essa situação. Mas o que tem que ser perguntado ao PSD e ao PS é se eles estão preparados para melhorar a qualidade de vida da população. Se eles estão preparados para pôr aqui com unhas e dentes um ferry, por exemplo, ou para abrir um concurso público internacional para o transporte marítimo de mercadorias, por exemplo, ou para a estiva, nomeadamente, se estarão e esses disponíveis são princípios dos quais o JPP não abdica? Por exemplo, se estão disponíveis para resolver, ou pelo menos retirar 50% das pessoas que estão em lista de espera em 2 a 3 anos e contratualizar de forma transparente com o privado, se estão disponíveis para democratizar a GESBA, que exerce em regime de monopólio o setor da banana, não é acabar com a GESBA, atenção. Eu tenho respeito pelas instituições. Agora, a GESBA está muito mal gerida, utilizando o dinheiro dos produtores, pagando aos produtores apenas 6 milhões de uma rentabilidade de 18. Os 12 milhões que estão a usar dos agricultores para fazer investimentos loucos deviam ser da competência de outras secretarias e não utilizar o dinheiro dos produtores para fazer museus que devem ser da competência da Secretaria do Turismo, por exemplo, ou da Agricultura, e não utilizando os 2 milhões dos agricultores, deviam ter derramado esse dinheiro. Nós podíamos ter, Paulo, isto é muito importante, senhor jornalista, nós podíamos ter mais jovens na agricultura, no primeiro sector, que não é vergonha, não é sinónimo de pobreza, como o CDS ainda há pouco dias considerou que se tivessem vergonha não diziam isso. Podíamos ter jovens, eu lido com jovens que vivem da cana e da banana e que dizem que estão para desistir. Nós temos de dar condições, temos de diversificar economicamente a nossa ilha para além do turismo e dos serviços, para ter mais atividades que deixem rendimento na região. Temos que apostar também nesse sector, criar oportunidades, para não falar da economia digital e outras que são fundamentais. Bom, e é isso, o nosso programa não há de ser uma bíblia. Não vai trazer aquilo que a pólvora já foi inventada. Agora, nós vamos definir as áreas que são fundamentais. Há um órgão que é importante que nós vamos constituir, que é um órgão independente para a análise social e económica da região. Nós precisamos dessa colaboração. Quem vai fazer o nosso programa de saúde são médicos, enfermeiros, assistentes sociais e outros técnicos de saúde. E é claro que depois vamos fazer um sumário daquilo que é, porque há coisas que estão a ser bem feitas. Aquilo que dizemos é que há muito esbanjamento de dinheiro. Elvio Sousa, então, partindo do princípio ou dessas bases que o JPP delineou, estaria disponível para conversar com qualquer partido?
Ou há partidos com os quais não quer conversar para a solução de governo? Eu não vou abordar o assunto. Também não vou fugir à questão, porque ainda não foi. Eu tenho a minha opinião pessoal. A opinião do secretário-geral muitas vezes pode ser confundida com uma posição institucional. E eu não digo isso para não fugir, porque eu tenho que dizer a verdade, pode mais tarde ou mais cedo. Que é a sua opinião pessoal. Sim, não, mas não vou dá-la. Aquilo que eu pergunto ao PSD, ao CD e ao PS é se estão disponíveis para aceitar o programa de JPP. Eu dei-lhe só três temas, 3 linhas. Dei 3 linhas. E podia ter dado outras, mas falei destas que são seria uma exigência para aceitar o programa. E é isso que, porque o nosso objetivo não é chegar ao poder simplesmente por chegar, e não é tirar um para pôr o outro. Eu não estou a dizer que são farinha do mesmo saco, mas em alguns aspectos são. Agora, nós queremos é que a população saiba de forma transparente aquilo que nós queremos. Não fugindo à questão, essa análise vai ser feita numa comissão política e depois vou ter a oportunidade na altura de dizer à população. Agora, eu já disse que o PSD já deu o que tinha a dar, é verdade. O PSD neste problema é um problema para a região. É esbanjar dinheiro. Podia. Veja o seguinte, parte do princípio que estão postas de lado conversas com o PSD. Neste aspecto. Mas veja-se o seguinte... a estrutura do governo do Dr. Alberto João Jardim eram 5 secretarias. Sabe quantas secretarias são agora? 10 secretarias. É um esgalgamento, é um esbajamento de dinheiro. É nomeados a torta e direito, é gastar dinheiro em criptomoedas, em viagens, em estudos que não servem para nada. É fazer vida de corte palaciana. A população a passar dificuldades, 74 mil madeirenses em risco de pobreza. Podíamos ter um salário mínimo equiparado ao dos Açores. Podíamos, olha, estou-me a lembrar do complemento social de pensão, onde o governo, isso é mentira, o governo diz que já gastou 4 milhões, não gastou. A execução de 2021 do complemento social, que devia ser aquilo que nós propusemos e não que o governo copiou, é de 1 milhão de euros. E são de 600 mil em 2022 de pagamentos. O governo não pagou 4 milhões, isso é um engano. A propaganda tomou conta. Olha, quando nós vemos que a propaganda toma conta de um governo e aquilo não corresponde, o dogma não corresponde à fé, o governo está em decadência. Está em decadência. E neste momento o próprio PSD e CDS é um problema para a Madeira. Está gasto. E, infelizmente, o CDS agachou-se e desapareceu. Elvio Sousa, já não temos muito tempo, mas tenho de perguntar porquê que o JPP não integra a comissão de inquérito às declarações de Sérgio Marques? Bom, eu tive a oportunidade de explicar isso aqui, mas vou ver se consigo sintetizar isto num minutinho. Nós, em primeira mão, propusemos uma comissão, uma audição parlamentar com caráter de inquérito. O PSD disse aqui que ia rejeitar. Depois, rejeitou. Não é a primeira vez que os mesmos ou outros intervenientes vão a uma comissão de inquérito e vão à audição parlamentar. Veja-se o que está a suceder com a TAP na Assembleia da República, que a Presidente esteve há 15 dias e, passado outros 15, vai lá estar na comissão de inquérito. Cada qual faz o seu trabalho. Depois levamos à Conferência de Representantes, que é soberana para o efeito, uma alteração ao regime jurídico, para que haja um coletivo de relator. O relator é aquele que escreve. Foi recusado. Bom, nós não participamos em farsas. Se as regras do jogo são estas... Não, mas tentamos mudar as regras do jogo e tentamos ouvir os intervenientes numa audição parlamentar que foi rejeitada. A única situação que nos dá pena aqui é a vertente de inquirir os intervenientes. Mas temos soluções para isso, que depois vou anunciar a seu tempo. Mas assim o JPP perde uma oportunidade de inquirir aquelas empresas a quem tanto acusa. Nós não acusamos, nós mostramos com factos. São coisas diferentes. São acusações com factos? Sim, mas nós apresentamos os factos. Quem acusou, ou que eu saiba, quem acusou foi os deputados Sérgio
Marques e as declarações de Miguel de Sousa. Elvio Sousa, mas porquê perder essa oportunidade de perguntar diretamente? Devemos ter essa oportunidade, devemos ter, pois é dizer na altura certa. E depois, em face destas circunstâncias, nós vamos formalizar uma denúncia à Procuradoria-Geral da República e agradeço, que eu já fiz esse apelo, aos empresários e às pessoas que estão-nos a fazer chegar elementos que nós desconhecíamos. Nós não temos que ter medo de dar a cara. E as denúncias não são anónimas. As denúncias, não esqueçamos, que não posso falar mais do assunto do que eu estou a falar. A denúncia que nós fizemos em 2020 à Procuradoria-Geral da República, que levou a 8 rusgas no país e na região, 8 rusgas, em que o Governo Regional nos escondeu a documentação, evitou que nós chegássemos, por via do Tribunal, aos documentos durante um ano, estão a ser investigados com a alegada moldura de prevaricação, peculato, falsificação de documento e participação económica em negócio. Nós constituímos factos que o Governo escondeu durante um ano. Agora deixamos às autoridades funcionar. Eu hei de ter a oportunidade de falar com os empresários, Evelino de Farinha, Luís Miguel de Sousa e outros, em qualquer oportunidade. Eu já disse, só lamento não ter essa oportunidade de frente a frente. Não é fugir, tem outras oportunidades. Mas por opção do JPP? Por coerência, porque nós não vamos participar numa farsa. Nós já participamos e nós dizemos isto, que já tivemos numa comissão de inquérito, onde servimos como gato de sapato. Nós não vamos servir. Quem merece uma comissão de inquérito é o funcionamento da Assembleia neste momento. Porque aqui o PSD não deixa, e o CDS, o próprio CDS, basta ver, considerava aquilo uma farsa e um embuste, que já passou na pele. Agora está colado, estão todos a comer do mesmo gamalão, passa a expressão, não passa disso, desaparece e desapareceu. Elvio Sousa, obrigado por ter vindo à RTP. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a si por estar desse lado. O programa A Entrevista regressa na próxima semana. Boa noite.